Olá, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Sejam muito bem-vindos ao canal Luz do Magistério. Indo ao coração de Jesus, pela intercessão de Maria. Somos 4.750 inscritos no canal. Então, se você ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever. Deixa o like nesse vídeo, comenta, compartilha, que vai ajudar muito o nosso canal. O vídeo de hoje vem em complemento ao vídeo anterior, onde nós falamos sobre as imagens da Igreja Católica, né? Esclarecemos alguns pontos, né? Em que falamos que os nossos irmãos protestantes muito criticam, né? Sobre a questão de idolatria de imagens, né? E no vídeo anterior nós explicamos, né, que não se trata de adoração, mas veneração. Explicamos a diferença de que a adoração é somente a Deus e aos santos tem a adulia, a Virgem Maria tem a hiperdulia, e que as imagens nada mais são do que uma representação, né, dos santos que estão com o Senhor, né, ou do próprio Cristo também, as imagens do próprio Senhor que se fez revelar. Enfim, destrinchamos para derrubar, né, esse boato de que os católicos adoram a imagem, se a imagem nada mais é do que uma representação da história, para facilitar, né, a nós que somos visuais a entender o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso hoje eu trouxe um tema, vou até passar aqui para vocês, que é o seguinte: Martinho Lutero e as imagens, a perspectiva teológica da Reforma Protestante. Então, por que eu quis trazer aqui a opinião de Martinho Lutero sobre as imagens? Porque todos os irmãos protestantes que criticam os católicos hoje em dia a respeito das imagens, né? Tudo teve um início em Martinho Lutero, que foi o pai do protestantismo, né? Então, nada mais justo do que a gente entender o que este homem que deu esse pontapé para essa divisão, né, dos cristãos, o que ele pensava nas imagens. Porque se a gente parar para pensar o que ele achava a respeito das imagens, se tem alguma conexão com o que os protestantes dos dias atuais é, é a mesma perspectiva, ou se ele pensava diferente, né? Então, eu fiz uma pequena pesquisa e trouxe aqui para vocês, e que pode até surpreender aqui, né? Então, o dilema da reforma, né? Equilibrar a tradição visual com a nova teologia da palavra. Então, o que aconteceu ali com a reforma protestante, que é divisão, né? Então, a via média de Lutero. Lutero, ele era contra o radicalismo. Então, ele se opôs veemente à destruição violenta, que é chamada de iconoclasmo, né? Essa destruição violenta das imagens. Ele acreditava que remover imagens à força, não removia a idolatria do coração. Então, segundo ele, né, o problema que ele enxergava era idolatrar as imagens e não as imagens em si, né? Ele fala contra o abuso católico. Ele rejeitava a crença de que imagens possuíam méritos salvíficos ou poderes milagrosos. A imagem é apenas arte, não um mediador. É exatamente isso. Então, esse pensamento aqui de Lutero, você percebe que não era um radical como os calvinistas que surgiram ali puxando, né, o bonde, né? Lutero puxou o bonde, abriu a comporta e vieram outros mais loucos que ele, né? Mas a princípio ele era contra esse radicalismo de invadir a igreja e quebrar a imagem, porque ele entendia que as imagens tinham a sua importância, né? E aqui ele fala contra o abuso católico, né? É exatamente aquilo que a própria Igreja Católica defende, né? No contexto, não sei se na vivência das pessoas ao redor de Lutero, né? Porque não temos registros, né? A não ser o que ele fala, né? O que tem escrito, né? Não o que ele fala, né? Mas o que tem escrito a respeito. Não sei se ele teve alguma experiência com algum católico que idolatrava a imagem, porque nesses anos de caminhada, sinceramente, eu nunca vi um católico adorar a imagem, né? Então é exatamente isso que ele falou. A imagem é uma arte,
não mediador. Então, se uma pessoa está adorando uma imagem de gesso, madeira, uma pintura, ela está em pecado. Então, nessa parte ele não está errado. E o problema é o que os protestantes atualmente nos acusam de você ter uma imagem da Sagrada Família na sua casa, você está adorando a imagem, sendo que ela é uma representação daquilo que a gente lê nos Evangelhos, o nascimento de Jesus, a Sagrada Família, o Verbo que se fez carne, entendeu? O exemplo de uma imagem da Sagrada Família, como tem muitos outros. Jesus misericordioso mostra, né, a importância da misericórdia do Senhor que jorra sobre a humanidade. Então a imagem nada mais é que uma lembrança do próprio Evangelho, da própria Palavra de Deus, da história do nosso Senhor, da tradição. Então você vê que Lutero ele era muito menos radical que outros que puxaram, né, esse bonde da separação, do protestantismo, né? Então, realmente, se houver adoração à imagem, é pecado. A igreja condena isso, né? Ela é muito clara que é só um meio de evangelização, né? Então, não sei que experiência que ele teve para achar que os católicos daquela época estavam adorando imagens, né? O que nós temos na igreja que podemos trazer em outro vídeo são a questão das relíquias, né? Sabemos que muitas relíquias elas realizam milagres, né? Não a relíquia em si, né? Mas a relíquia por carregar, por ter pertencido a uma pessoa que viveu a vida reta, né? Ou uma relíquia do próprio Cristo, né? Do próprio Senhor, ela sim é capaz de ocorrer milagres através daquela relíquia, mas sabemos muito bem que quem faz o milagre é Jesus. Aquela relíquia ela é um instrumento, né, de conexão daquela pessoa, né, a quem pertence aquela relíquia, o santo que pertence àquela relíquia. E a partir do momento que eu tenho fé que aquela relíquia daquele santo vai me conectar a Jesus Cristo, porque aquela relíquia é sinal de Jesus, né? Através de toda a relíquia tem a história dela, né? Ou da vida do santo. Através da minha fé, Jesus opera. Não é a relíquia em si. A relíquia é o instrumento, né? Mas é aquele que chega e fé, aquele que chega e fala, né? A tua fé te salvou, né? Homem de fé é o Cristo falando para nós, né? E a adoração somente a Jesus, né? E em questão de coisa palpável, tangível, nós adoramos a Eucaristia, mas porque para nós não é pão, para nós é o próprio Cristo. Nós adoramos o pão que se faz carne. Então, porque é Jesus Cristo. Então precisamos até trazer um vídeo, né? Falando mais sobre a Eucaristia, né? Os milagres eucarísticos, tudo que comprovam, né, que a Eucaristia é verdadeiramente o corpo de Cristo. Mas assim, inclusive quando Jesus está exposto no ostensório, né, você pode falar, o ostensório é uma imagem, né, que ali está onde está o corpo, onde está Jesus, né? É a Eucaristia. Mas nós adoramos o pão, não o ostensório. Se alguém em algum momento está adorando o ostensório, está errado, né? Mas nós sabemos que a adoração deve somente a Deus. Então a Jesus e tangivelmente a Jesus eucarístico, né? Fora isso, não é a própria igreja condena idolatria à imagem, né? Então, vamos aqui para o próximo tópico para não demorar muito, né? Então aqui Lutero falava que a idolatria está no coração. Então qual foi o alvo da reforma? Lutero ensinava que o verdadeiro ídolo não é o objeto físico. Então, exatamente isso, o verdadeiro ídolo não é o objeto físico, mas a confiança equivocada. E é exatamente isso, porque, por exemplo, a idolatria que ocorria muito no Egito, né? Claro que eles usavam das imagens, né? Para eles a imagem era aquele Deus falso deles, né? Mas o problema ali estava não no objeto físico em si, mas na confiança que eles tinham em Deus do Sol, o outro Deus lá que eu não sei que dava a safra para eles e tal. E eles estavam depositando a confiança dele no inimigo, porque eram deuses que não existiam, era simplesmente o inimigo se fingindo de Deus ali e os egípcios acreditavam, né?
Então eles tiravam o mérito de Deus e colocavam nos ídolos deles, que eram os deuses falsos, né? E ali sim havia idolatria. Tanto a idolatria realmente pela imagem que eles esculpiam, os templos de deuses falsos que eles levantavam, né? Os egípcios, quanto porque eles depositavam a fé deles naquilo. E também para eles o faraó era um deus vivo, né? Aqui sobre a terra. Então eles também adoravam a pessoa do faraó. Então eles pecavam diretamente contra o primeiro mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então isso sim é idolatria. E não precisava nem da imagem. Sem a imagem já era idolatria. Com a imagem era mais idolatria ainda, né? E aqui ele falava, né? Se o coração está firmado apenas em Cristo, o uso de uma imagem torna-se indiferente. Exatamente isso. Quando a nossa fé está no próprio Cristo, a imagem, o texto, a Bíblia, elas são todas complementos para nos levar a Jesus Cristo. Inclusive a intercessão dos santos também é instrumento para nos levar ao amor de Cristo, ao amor do Pai, ao coração do nosso Senhor. Então são ferramentas, né? Como eu falei no vídeo anterior, nós somos muito visuais. Então a gente é diferente você chegar numa igreja que não tem pintura nenhuma e você chegar numa igreja que tem uma pintura contando do Gênesis ao Apocalipse. Você já entra numa vibe ali, numa atmosfera totalmente diferente já, né? Então, porque nós somos visuais. Então isso faz diferença sim. Através dos nossos olhos, né, a gente já começa a ter uma primeira abertura no nosso coração para aquilo que vai acontecer na Santa Missa, naquela igreja que você está participando, né? Então aqui para finalizar ele falava, onde a palavra de Deus é pregada, as imagens perdem o poder sobre a consciência. Exatamente isso. Ele não estava errado nesse ponto, né? Que a imagem é para refletir, para agregar, né? Mas o que vale realmente, né, aliar o fato final é o Cristo, é o Senhor. Então, nessa parte aqui, o pai do protestantismo, né, ele era bem moderado, né? Então, ele falava também da função pedagógica. Para Lutero, as imagens eram ferramentas de ensino essenciais. Elas ajudavam os fiéis simples a visualizar e memorizar os eventos centrais da fé, como a paixão de Cristo. Ela serviu como auxílio visual para a memória, proclamação visual do Evangelho, beleza e serviço da ordem litúrgica. Tudo aquilo que nós falamos agora anteriormente, né? Tudo que nós falamos também no vídeo anterior. Inclusive, né, que a gente fala que essa questão de todas as pessoas saberem ler é algo muito recente, que até o século passado poucas pessoas sabiam ler. Então as imagens se tornava, era considerada a Bíblia dos pobres, porque quem não sabia ler, através das imagens conseguia mergulhar naquela passagem bíblica, naquele evangelho, naquela história de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Naquela entender a tradição, entender a celebração que estava ocorrendo, né? Então, para quem não tinha a leitura, que era a maioria das pessoas, através das imagens elas conseguiam mergulhar naquilo que foi ensinado através da tradição. Então, a pessoa, né, saía da Santa Missa e quando ela se deparava com aquela imagem do que o padre falou, ela logo ligava ao que o padre falou e levava a mensagem do Evangelho no coração através da imagem, porque ela não sabia ler. Então, estava à disposição ali a palavra de Deus, né, para quem quisesse, mas poucos sabiam. Então, as imagens era a Bíblia dos pobres, que eram aqueles que não sabiam ler. E só voltando um pouco aqui, ele fala, né, eventos centrais da fé, como a paixão de Cristo. Exatamente isso, a gente passa muito por isso na Semana Santa, né? Que tem a questão da exaltação da Santa Cruz, a Sexta-feira Santa, que é o único dia que não tem Santa Missa, né? Que é a celebração. Então, toda a liturgia ali que ocorre, né? Todo dia ali focado na exaltação da Santa Cruz, onde é exposto uma imagem de Jesus crucificado, né, de Jesus na cruz. Aquilo leva a gente a viver intensamente a paixão de Cristo, como se nós realmente estivéssemos ali
naquela sexta-feira, 2000 e tal anos atrás, né? Então, para você ver a importância da imagem, né? Principalmente no dia da Paixão de Cristo, que é o dia que não há Santa Missa. É o único dia do ano que não há Santa Missa, né? Então, ali, não o ponto central, né? Mas um dos pontos que fica mais gravado no nosso coração ao fim é exatamente a exaltação da Santa Cruz, a procissão, e o beijo na cruz, onde nós contemplamos ali a imagem de Jesus crucificado, mas não é a imagem que nós estamos adorando. É como se nós estivéssemos ali com São João e com a Virgem Maria, né, aos pés da cruz de Jesus, né, é, permanecendo firmes com Ele no momento mais difícil de toda a sua vida carnal, né? De toda a história, né? A maior prova de amor de toda a história. Ali é como se nós ficássemos juntos do apóstolo amado e de sua mãe, né? Ao lado de Jesus sem abandoná-lo, falando, apesar de tudo, nós seguimos firmes porque confiamos plenamente em Ti, proclamando que Maria, Nossa Senhora fala, né? Faça-se em nós, Senhor, segundo a tua vontade, mesmo que a gente não entenda, faça-se em nós a tua vontade. Então, eu citei aqui a Paixão de Cristo porque fica muito firme, a Paixão de Cristo, né? Sexta-feira da Paixão, porque fica muito firme essa questão da importância da imagem para a celebração, para você adentrar, mergulhar. Aí começa a tocar a belíssima esposa, aí a gente vai, fica daquele jeito, né? Tocado com a presença do Senhor, tentando compreender como pode um Deus tão maravilhoso, né? Se entregar na cruz por nós e sem entender e só aceitar e esse grande amor, né? Então é o retorno crucial, né? 1522, ano da restauração. Esse foi o ano, né, que Lutero desceu do castelo de Wartburg, onde ele estava meio que exilado naquela confusão toda, né? Da, da reforma, enfim, para interromper a destruição das igrejas em Wittenberg. Desculpa se a pronúncia estiver errada, tá, gente? Mas onde estava tendo, né, a destruição das igrejas e principalmente focado nas imagens, né? A intervenção dele, né, definiu que o luteranismo, que era a religião ali que ele estava fundando, seria uma tradição visualmente rica e equilibrada. Então ele estava dando sinais ali que, pô, não é assim, né? O que eu critico é idolatria, é você querer adorar a imagem, mas não tem problema você ter imagem na igreja, não tem necessidade de sair quebrando, chutando tudo, né? Então ele até foi ativo nessa parte, né? Que sermões de Invocavit, restaurando a ordem, né? Nesse mesmo ano que a gente falou antes, né? Ao retornar de Hartberg, Lutero confrontou o caos iconoclasta, né? Que é aquilo, a destruição das imagens em Wittenberg. Em 8 sermões, ele restaurou a paz, né? Restaurou a paz depois do caos que ele mesmo gerou, mas enfim. Estabeleceu que a reforma das imagens deve vir pelo ensino, não pela violência, né? Exatamente, né? A força física contra o objeto, dizia ele, era um novo legalismo que escravizava as mentes, né? Então ele saiu como um defensor aí da questão da importância das imagens, né? Ele compreendia isso, que as imagens, né, não faziam mal em si, mas era sim ferramenta de evangelização. Assim como você abre a Bíblia, lê e as palavras adentram o seu coração e você consegue ter essa conexão com o nosso Senhor, que é o Verbo, que é a verdade, o Senhor. Da mesma forma, quando você vê uma imagem, vê uma cruz de Jesus crucificado, você também consegue ter essa ligação com o nosso Senhor Jesus Cristo. É ferramenta de evangelização também, assim como a pregação também que você escuta é ferramenta de evangelização. Todas têm por função nos conectar com o divino, nos conectar com o Senhor. E apesar de todos os erros de Lutero, né, enfim, ele compreendia isso. Isso que é engraçado, né, porque ele compreendia isso, né, ele que foi o pai do protestantismo, né, mas os protestantes de hoje em dia não compreendem isso, né? E eles criticam muito, né? E é uma pesquisa simples que qualquer um pode fazer. Então, se qualquer protestante que critica o católico for pesquisar, tá, onde foi o pontapé da religião, da minha religião, né? Começou em Lutero, né?
Então, deixa eu ver, o que que o Lutero achava das imagens? E vai encontrar esse conteúdo aqui, é público, tá na internet. E vai ver, pô, então, acho que eu tô pegando pesado com os católicos, não tem tanto problema assim as imagens, né? E faz uma visita, vai ver que em Santa Missa as imagens estão lá como como um instrumento de evangelização, mas em nenhum momento nós ficamos lá adorando as imagens, né? Se adora a Jesus, se adora a palavra de Deus e se adora a Jesus presente na Eucaristia, porque ali é o Cristo. Mas imagem não. Imagem é, volto a dizer, ferramenta de evangelização, instrumento de evangelização. Então aqui, três pilares da visão luterana. A diófora, termo para coisas indiferentes. Imagens não são ordenadas nem proibidas. São questão de liberdade cristã. Exatamente. Se você não quer, protestante não quer ter imagem na igreja dele, não tenha. Mas não fique enchendo o nosso saco, né? Mais ou menos isso. Pedagogia. A arte deve servir ao ensino. Uma imagem de Cristo crucificado prega o evangelho visualmente. Exatamente, galera. Tudo que eu já falei, não vou falar de novo para não ficar repetitivo, né? Liberdade. A decisão de manter ou remover imagens cabe à comunidade, visando a edificação de todos. Exatamente. Então, para de chamar o saco, porque o pai de vocês, né, o pai do protestantismo não ficava atacando toda hora a questão das imagens e há muito esse preconceito com conosco católicos, né, por parte dos irmãos protestantes. Se não é pecado ter a imagem de Cristo no coração, por que seria pecado tê-la diante dos olhos? Martinho Lutero, é frase dele, ó, do painho do protestantismo. Então, práticas luteranas da igreja, isso aqui é a igreja luterana, galera, que são até similares, né, com da nossa igreja católica. Crucifixos mantidos no altar como centro do sacrifício de Cristo, pinturas retratando a vida de Jesus e histórias dos patriarcas, exatamente como nas nossas igrejas, altar-pieces, retábulos que serviam como resumos visuais do catecismo, estátuas preservadas quando não alvo de adoração direta. É, gente, exatamente isso. Então você vê que o pai do protestantismo entendia a importância das imagens e os protestantes atuais não vão atrás, querem saber só de ficar criticando, papagaiando, que nem, porque é idolatra, não sei o que, não sei o que, em vez de ir atrás pesquisar, né? Algo que está simples e que está fácil de encontrar. Então aqui é o comparativo das visões, né? O católico romano sobre as imagens tem a veneração e a intercessão, mas não da imagem em si, e sim daquele santo, né? Que é ou da Virgem Maria, que é a questão que a gente falou de Dulia e Hiperdulia, que está sendo representado naquela imagem, não a imagem em si, mas quem está sendo representado. Então, prática comum, uso intenso, pedidos de ajuda aos santos, é o que eu acabei de falar. A luterana, ela, na visão deles sobre as imagens, é pedagógica e de liberdade, né? Então eles usam de forma mais moderada e tentam focar mais na Bíblia, né? E nós também, né? Só que a gente não deixa de usar uma ferramenta tão importante que é as imagens. E a reformada, que é de Calvino, né? Que são as que começaram primeiro a quebrar as imagens, né? Vem como idolatria, né? Então eles ficam lá com as paredes peladas, sem nenhuma imagem, mas uma cruz vazadinha, que são a maioria das igrejas protestantes hoje em dia, né? Foco exclusivo no texto e áudio. Eles perdem um instrumento importantíssimo de evangelho, porque às vezes uma imagem só profunda assim, que nem tem lá na canção nova do Pai das Misericórdias, né? É uma imagem que você olha, pum, te impacta. Você chega numa igreja, você vê Jesus lá, a imagem de Jesus no centro, aquilo te impacta e adentra o seu coração de uma forma assim, né? Que nenhuma palavra, né, pode adentrar. Que pode adentrar sim, mas a imagem já adentra de uma forma muito profunda, né? Então eles perdem um instrumento muito importante ao achar que é idolatria, né? E é isso, pessoal. Espero que tenha sido claro. Peço obrigado para vocês por assistirem. Então curte, comenta, compartilha. Que Deus abençoe vocês, né? Que o Senhor possa abençoar as suas famílias. E vamos trazer, né, mais temas voltados. Esse vídeo acaba sendo um complemento do vídeo anterior, né? E também puxar alguns ganchos para um próximo vídeo também, com um tema mais relacionado com isso, né?
E foi interessante, achei bem interessante trazer esse parâmetro, né, do pai do protestantismo com as críticas que nós sofremos atualmente. Esse pessoal, Deus abençoe.